Hoje é dia de análise de fundo de investimento e eu vou trazer para vocês um fundo de investimento imobiliário. Vocês me pediram e eu gravo esse vídeo para vocês. Nós vamos falar sobre o BTG Pactual Corporate Office Fund BRCR11, que é considerado o maior fundo de investimento imobiliário do país. Fica ligado, tem dicas legais para você. I need a dollar, 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 that's what I need. Hey, hey. Well, I need a dollar, 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 that's what I need. Hey, hey. Se esse canal está produzindo conteúdo bacana e você está aprendendo a investir melhor o seu dinheiro, compartilhe esse canal no seu Facebook, compartilhe esse canal no seu WhatsApp com seus amigos, no grupo da família, no grupo do trabalho, enfim, ajuda a gente a criar a maior comunidade de investimentos de longo prazo da internet. Eu posso ajudar você a investir melhor o seu dinheiro. E vamos lá, sem mais o que falar, bora pro fundo. Como eu disse para vocês, até nos fundos imobiliários, o nome do fundo quer dizer muito sobre a sua estratégia de investimento. E aqui a gente tem o BTG Pactual Corporate Office Fund. Então, Office é escritório, é um fundo que compra e administra lajes empresariais. E vamos bater um papo sobre esse cara. Bruno, como que funciona um fundo imobiliário? Esse fundo ele compra e administra lajes comerciais. Na lâmina, o Isaac vai colocar aqui pra gente, ele tem quais são os prédios que fazem parte desse fundo. Entre eles, nós temos o Senesp em São Paulo, nós temos o Brazilian, que é onde ficava a sede do Banco Real, a gente tem um prédio que fica no Rio de Janeiro, que é considerado um dos principais prédios corporativos do Rio de Janeiro, que é a Torre Almirante. Tem vários prédios que compõem aí esse fundo. Agora, tem algumas coisas importantes que a gente precisa olhar na lâmina de investimento do fundo. Primeira coisa, assiste esse vídeo aqui, ó, que eu falo sobre fundos imobiliários e que você não está comprando parte dos imóveis quando você compra um fundo imobiliário. E aqui eu vou explicar mais ou menos por quê. Nesse vídeo eu falo para vocês que existem duas cotas que você precisa analisar e na lâmina de investimento isso fica muito claro. Aqui na lâmina de investimento nós temos o valor de mercado, que seria quanto a cota BRCR11 está sendo negociada na B3 e quanto é o patrimônio, quanto é a cota patrimonial, ou seja, se eu vender todas as lajes comerciais desse fundo e distribuir o dinheiro entre os cotistas, quanto cada cota vai valer. Então você pode ver aqui que há uma diferença de 22,5%. A cota patrimonial vale R$ 125,33 e a cota a mercado vale R$ 96,98. Lembrando-se que essa lâmina é de fechamento de setembro, nós ainda não temos a lâmina de fechamento de outubro. Eu dei uma olhada hoje, que é a data que eu tô gravando esse vídeo, que é o dia 27 de outubro, ele estava mais ou menos em R$ 99,00, então subiu um pouquinho a cota do fundo. Logo abaixo, nós temos o valor de yield, ou seja, o valor de distribuição que esse fundo está proporcionando para os cotistas. Então vamos lá, o valor de yield está de 35 centavos por cota, e isso representa uma rentabilidade no ano de 4,4% em relação ao valor de mercado. Bruno, isso é bom ou isso é ruim? Vamos dar uma olhada. Isso representa uma rentabilidade bem acima do CDI, que é 4,17% nesse mesmo período, e tem mais um agravante, isso é líquido, ou seja, esse valor é expressivamente maior que o CDI. Se você fosse pensar única e exclusivamente na rentabilidade da cota, esse investimento seria mais rentável que um CDB a 100% do CDI. Porém, além do yield que você recebe, do aluguel que você recebe, você tem a valorização e a desvalorização da cota. E o cenário de hoje é que possivelmente o CDI aumente, porque a taxa de juros deve subir nos próximos meses.
e isso pode trazer o CDB a ter uma rentabilidade maior que a cota e pode gerar um desinteresse do investidor em comprar cotas do BRCR11 e a cota possivelmente pode desvalorizar. Então você pode até ter um ganho um pouco maior que o CDI aqui, mas você pode ter um prejuízo na cota. Logo abaixo tem outra informação muito importante, que é a vacância, ou seja, quantos por cento de todas as lajes que o fundo tem estão sem aluguel. Então, se você olhar, lá em setembro de 17 tinha 28,5% e agora em agosto de 2018 tem 29,7%. Essa taxa basicamente se manteve a mesma. O fundo demonstra que ali ele consegue gerar receita e uma receita equivalente com a alocação que ele tem. Se o fundo aumentar a vacância, diminui a receita. Se ele diminuir a vacância, aumenta a receita. Claro, por quê? Se eu diminuo a vacância, eu tenho mais lajes alugadas, gera mais dinheiro. Se eu aumento a vacância, eu tenho menos lajes alugadas, diminui a receita. E também na lâmina desse investimento, ele demonstra aí alguns demonstrativos contábeis do fundo. Quanto ele recebe, quanto ele paga e assim por diante, isso tem que ser um fato notório. Bom, gente, essa é a lâmina de um fundo imobiliário. E aí você consegue ver muitas informações interessantes. Minha opinião sobre o fundo, neste momento, reprovado. Por quê? Porque eu acredito que a taxa de juros deva subir. A gente deve ter uma elevação no consumo, a elevação no consumo aumenta a inflação e o aumento da inflação vai causar a elevação na taxa de juros. Se eu subo a taxa de juros, o CDB passa a ser mais interessante em rentabilidade do que uma cota de fundo imobiliário. E aí que mora o risco. Na cota de fundo imobiliário, eu posso ganhar um pouco mais de rentabilidade, mas a cota pode desvalorizar e eu perder dinheiro. Então, eu acho que esse é um movimento que vai acontecer nos próximos meses. Era interessante ter entrado em fundo de investimento imobiliário no começo de 16, meados de 15, porque aí a gente estava num cenário de queda na taxa de juros e estava aumentando a quantidade de pessoas que estavam buscando um fundo imobiliário para garantir o yield. Então, não estou dizendo que é um fundo ruim. O fundo é redondo, ele demonstrou que consegue pagar yield, que consegue se administrar, mas para você, investidor, nesse momento, para mim, esse fundo é reprovado e eu não acho que está na hora de entrar em fundos imobiliários. Eu espero ter ajudado, espero ter esclarecido as dúvidas sobre fundo imobiliário e até o próximo vídeo. Tchau!